Você é um excelente coach, transformou o corpo e a vida de centenas de alunos, mas na hora de olhar para o caixa da academia, a conta não fecha. Você domina o treino, mas ninguém te ensinou a dominar o financeiro do seu negócio. E aí, o que acontece? A academia está cheia, o movimento é bom e mesmo assim falta dinheiro no final do mês. Os impostos pesam mais do que deveriam, os custos ocultam, aparecem todo mês de surpresa. Isso não é falta de talento, é falta de estrutura empresarial. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os erros que quebram a maioria das academias e box do Brasil e como montar a estrutura certa para crescer de verdade. A maioria dos coaches e personal trainer começa como MEI. A gente sabe disso. Faz sentido no início, imposto fixo, baixo, sem burocracia, rápido de abrir. Mas o MEI tem o teto de faturamento de R$81 mil por ano, que dá menos aí de 7 mil por mês. Para um box com mais ou menos 50 alunos pagando R$200 por mês, você já está em 10 mil acima do limite do MEI. E o que acontece quando você ultrapassa o limite? A Receita Federal pode te cobrar imposto retroativo sobre tudo que exerceu, com multa sem aviso prévio. E tem mais, o MEI não pode ter funcionários, com exceção de um único colaborador. Se você tem professores contratados ou recepcionista, você já está irregular. Em 2026, a fiscalização sobre os MEIs fora do enquadramento ficou ainda mais rigorosa e a Receita Federal intensificou o monitoramento. Quem está faturando acima do teto está na mira. A migração de MEI para ME não é burocrático, é o que permite contratar professores, escalar a operação e crescer sem medo de atuação. E a boa notícia é que dentro do Simples Nacional, a carga tributária de uma academia muito bem estruturada pode ser muito menor do que parece, especialmente quando você usa corretamente o benefício do fator R. O fator R é a relação entre a folha de pagamento e o faturamento da empresa. Se essa proporção chegar a 28% ou mais, a academia migra do anexo 5 para o anexo 3, deixando de pagar 15,5% para começar a pagar 6%. Por exemplo, um box aí de faturamento 15 mil por mês, isso representa uma diferença de quase 1.400 todo mês, 16 mil reais por ano no seu caixa ou até você buscando novos investimentos na sua empresa. Agora vamos falar dos custos que aparecem todo mês e que a maioria dos donos de academia não estão esperando. O primeiro erro clássico: misturar a conta da academia com a conta pessoal. O coach usa o cartão de CNPJ para abastecer o carro, usa o faturamento da academia para pagar as contas da casa e aí no final do mês não sabe se o negócio lucrou ou não, porque na verdade está tudo misturado. A solução ela é muito simples. Você tem que ter uma conta PJ exclusiva para a academia, para o box, e hoje existem contas PJ digitais sem tarifa mensal que resolve isso muito rápido para você. Ou seja, não tem desculpas, porque com as contas separadas você consegue enxergar o resultado real do seu negócio e tomar as decisões com base em números e não em sensação. Segundo ponto, ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Academias e box prestam serviço e sobre esse serviço incide o ISS, que é o Imposto Municipal, e a alíquota varia de 2% a 5% dependendo da sua cidade. No Simples Nacional, o ISS já está embutido na guia mensal. O DAS, muitos donos de academia não sabem disso e acabam pagando em duplicidade, ou pior, deixam de recolher e acumulam dívida com a prefeitura. Agora, falando sobre a reforma tributária, com a Lei Complementar 227 de 2026, regulamentou os novos tributos, IBS e CBS, que vão substituir gradualmente o ISS e outros tributos até 2032. Para as academias, o ponto de atenção é a precificação das mensalidades nos contratos anuais. Se você fechou um contrato de fidelidade com um aluno hoje sem considerar as mudanças de alíquotas que vêm pela frente, pode estar assumindo um risco sem saber. Quem planeja agora não sofre com os ajustes que vão acontecer depois. Agora, o ponto que poucos donos de empresas de educação física param para pensar. Se o seu box, por exemplo, tem um limite físico de alunos, mas o seu conhecimento como coach não tem limite nenhum, é aí que entra uma estratégia que pode dobrar o faturamento do seu negócio sem precisar de 1 metro quadrado a mais de espaço. O CNPJ da sua academia, ela pode abarcar dentro da mesma estrutura jurídica a venda de conteúdo digital, treinos online, programa de emagrecimento, consultoria de nutrição esportiva, curso de formação para coaches. E do ponto de vista tributário, isso é muito eficiente. Dependendo do KNAI e do regime escolhido, a venda de conteúdo digital dentro do mesmo CNPJ pode ter uma carga tributária muito menor do que você abrisse um segundo CNPJ totalmente separado. Um exemplo prático aqui. Vamos pensar que você é um coach de um box faturando 15 mil por mês em mensalidades. Lança um programa online de 12 semanas e fatura mais 8 mil por mês
acontece com isso? Se esse faturamento digital entra no mesmo CNPJ com o fator R já ativado, a alíquota efetiva sobre toda a receita pode continuar em torno de 6 a 8%. Se ele abrisse um segundo CNPJ para um digital sem planejamento, poderia acabar pagando alíquotas diferentes e perdendo a vantagem do fator R que já tinha conquistado. A estrutura jurídica certa permite escalar o digital sem abrir uma empresa nova e sem perder o benefício tributário que você já conquistou no seu físico. Mas atenção, isso precisa ser feito com KNAI correto, com análise de regime com uma empresa de contabilidade, que é o nosso caso, que entende do seu setor. Fazer errado pode gerar obrigações desnecessárias ou enquadramento totalmente incorreto, porque você passou anos construindo o seu conhecimento como um empresário, como personal trainer, como um coach, investiu em equipamentos muito caros, em espaço e também em conquistar novos alunos. Então, não deixe que esse sonho vire um prejuízo por falta de gestão. A diferença entre ter uma empresa que cresce e uma que vai fechar em pouquíssimo tempo está totalmente ligado à estrutura por trás do seu negócio. Então, se você quer entender qual o regime certo para a sua academia, como ativar o fator R, como estruturar o digital dentro do mesmo CNPJ, o link para falar com o nosso time está na descrição. Porque a equipe da Taxus vai fazer uma análise completa do seu negócio, regime tributário, enquadramento correto, verificar a questão do fator R e planejar para que você possa escalar também dentro do digital, porque a Taxus ela é especialista em negócios digitais e também em academia de ginástica para resolver o seu negócio agora e estruturar para frente. E pensando a reforma tributária que ela já está batendo na porta, o link está na descrição, porque o nosso time está preparado para te ajudar nesse crescimento. Porque um detalhe, você não precisa passar por isso sozinho.